Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa sequência de vídeos a respeito de navegação aérea, tá? Então falaremos da navegação aérea aí, do nosso quarto vídeo a respeito de navegação aérea, tá? Recomendo essa obra literária aí do professor Ivanelson Lobato, Navegação Aérea Descomplicada. De fato, tudo que um piloto e um controlador precisa saber a respeito da navegação aérea visual, tá? Esse é o nosso quarto vídeo da série, como eu acabei de mencionar, e hoje nós falaremos sobre direção e orientação, tá certo? Bom, o que vamos falar a respeito de direção e orientação? Vamos falar da direção, propriamente dita, da rota, do rumo, da proa e da deriva. O que significa cada elemento desse dentro do âmbito, dentro do tema navegação aérea. Vamos começar a destrinchar esse conteúdo, tá certo? Então, na navegação aérea, direção deve ser entendida como um valor angular medido no sentido horário, tá? Por que nós chamamos de NESO? Norte, leste, sul, oeste. A partir, né, como estamos falando, do norte até uma determinada referência. Então aqui, ó, NESO, tá? Ah, Wesley, mas da onde é o O? O O é daqui, ó. Aqui está em inglês, West e East, tá? Mas há uma mescla e uma mistura. Ora usa coisa em inglês, ora em português, ora mistura os dois. E é assim que nós devemos nos acostumar, tá? Então, a direção sempre vai ser definida a contar do norte, no sentido horário, sentido NESO, tá? Até uma determinada referência. Então, se eu estivesse rumando nesse sentido, 090. Por quê? A contar daqui até aqui eu tenho uma abertura de 90 graus. Então, seria a direção 090, estaria rumando para leste, tá? Bom, nesta rosa dos ventos, a direção eco aí, leste, representa 90 graus medido a partir de quem? Do norte verdadeiro, tá? Nesse caso aqui, utilizando a rosa dos ventos, mas poderia também ser norte magnético. A gente já vai entrar nesse campo diferenciando o que é verdadeiro, o que é magnético, tá certo? As representações norte, leste, sul e oeste são conhecidas como pontos cardeais. E os nossos pontos cardeais são representados por apenas uma única letra. Tá? Então tá aqui, ó, nossos pontos cardeais. Norte, leste, sul, oeste. Então assumem valores de 360, que representa o norte, 090, que representa o leste, 180, que representa o sul, e 270, que representa a direção oeste. Tá certo? Então, ó, norte, leste, sul, oeste. Na aviação, não se diz direção 0, e sim 360. Por quê? Não existe direção 0, tá? Vocês vão observar em alguns materiais, né, algumas obras por aí, que fala-se que aqui começa, né, a direção 0. É só para dar o entendimento de que a contagem se estabelece a partir do norte, do 0 até 360 no sentido horário, tá? Mas a direção 0 não existe. O norte é representado pela direção 360. Nossos pontos aí colaterais, tá certo? Então, nossos pontos colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? Dessa vez, nossos pontos colaterais são representados por duas letras. E que direções são essas? Assumem valores angulares de 0,45, que representa nordeste, 135, que representa sudeste, 225, que representa sudoeste, e 315, que representa noroeste. Repetindo,
nossos pontos cardeais são representados por uma letra, nossos pontos colaterais por 2 letras. E os nossos pontos subcolaterais? Então vamos começar a esmiuçar um pouco mais essa rosa dos ventos. Então temos nordeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste, nor-noroeste, tá? Nossos pontos subcolaterais são representados por 3 letras, tá? E que direções são essas, tá? Não tem utilidade nenhuma na aviação, utilidade prática nenhuma, tá? Então, se do norte para o leste eu tenho 90, do norte para o nordeste eu tenho 45, que é a metade do caminho, então cada pequeno espaço desse daqui, a partir do norte, no sentido horário, tem 22 graus e meio. Então, ó, nordeste tem 22,5, nordeste com mais 22,5, 45, tá? Com mais 22,5, este e nordeste tem 67,5. E assim vai até fechar todo o círculo, tá certo? Então aí, nossas coordenadas geográficas, elas se dão a partir do cruzamento de uma latitude com uma longitude, tá? Então, coordenada geográfica ou ponto geográfico é o cruzamento de uma latitude com uma longitude. Sabemos que as nossas latitudes elas podem pertencer ao hemisfério norte ou sul e que nossas longitudes pertencem ao hemisfério leste ou oeste, tá? Então, para escrever coordenadas geográficas, alguns critérios devem ser observados e veremos quais são esses critérios. Então, os critérios aí para escrever uma coordenada geográfica. A latitude sempre antes da longitude. Não adianta tentar colocar a longitude primeiro que a latitude, porque está errado, tá? Latitude primeiro, longitude depois. Grau, se houver, sempre antes dos minutos. Então, essa é a sequência. Graus, minutos, segundos, se houverem, tá? 2 dígitos para os graus de latitude e 3 para as longitudes. Por que isso? Se as nossas latitudes elas variam de 0 até 90 graus para o norte ou para o sul, então de 0 até 90 eu só tenho 2 dígitos. E as nossas longitudes elas podem ser leste ou oeste, de 0, que é o meridiano de Greenwich, até 180, tá? Então de 0 até 180 aí tem 3 dígitos. Essa é a razão pela qual a latitude é representada por 2 dígitos no campo do grau e a longitude representada por 3 dígitos no campo do grau. Minutos, se houver, sempre antes dos segundos, tá? A latitude não pode exceder 90 graus, tá? Então, vai do Equador até 90 graus para norte ou do Equador até 90 graus para o sul. A longitude não pode exceder 180 graus, tá? E a latitude 00 e as longitudes 00 e 180 não admitem indicação de hemisfério. Ou seja, da mesma maneira que o Equador não tem designação de hemisfério, o meridiano de Greenwich também não tem designação de hemisfério. Assim como o seu antimeridiano, tá? Que é o meridiano 180 graus oposto ao meridiano de Greenwich. No caso, esse meridiano é de fato o meridiano 180, também conhecido como linha internacional de mudança de data, não recebe designação de hemisfério. Então, ó, exemplos corretos aí de coordenadas geográficas. 30 graus, 52 minutos e 30 segundos norte. Ok. Nossa longitude, 0,82 graus, 35 minutos e 20 segundos. Legal. Latitude só pode ser norte-sul, longitude leste-oeste. 10 graus, 43 minutos sul. Beleza. 0,75 graus e 15 segundos oeste. Tá ok.
Por que não tem os minutos, Wesley? Porque é zerado. Se é zerado, já faz a emenda direto, tá? Do grau e do segundo. 10 graus, 43 minutos e 44 segundos sul. Ok. 0,75 graus e 15 segundos oeste. Ok. Tá? 0 grau de latitude, 0 grau de longitude. Então, aqui é o exato ponto em que o Equador encontra o meridiano de Greenwich. Não tem designação de hemisfério, porque, como nós acabamos de falar, Equador e o meridiano de Greenwich não recebem a designação de hemisfério, tá certo? Aqui, exemplos incorretos de coordenadas geográficas, tá? O primeiro exemplo está errado, porque a longitude está vindo primeiro do que a latitude. Então, aqui já está furado, tá? O segundo exemplo, 10 graus, 43 segundos e 44 minutos sul. Está errado, porque os segundos não podem vir na frente dos minutos, tá certo? 10 graus e 43 minutos sul, latitude correta. 0,5 graus e 15 segundos oeste. Está errado, porque o campo dos graus na longitude precisa ter 3 dígitos. 90 graus e 10 minutos sul. Essa latitude está errada, porque a latitude máxima permitida são apenas 90 graus. Aqui excedeu já 10 minutos. E 0,25 graus e 15 segundos oeste. A longitude está certa, mas a latitude errada. 88 graus e 43 minutos sul. Latitude está ok. Longitude 180 graus oeste. Não pode, porque 180 não recebe designação de hemisfério. Tá? Aí estão os erros. Tá certo, gente? Sigamos em frente. Então, outras formas de expressar as coordenadas geográficas, tá? Bom, 0,5 graus, tá? 1 minuto e nenhum segundo sul, 0 segundo sul. 000 graus, 59 minutos e 30 segundos oeste. Ok, tá? Tá aí. Aqui ele está designando o primeiro hemisfério. Sul, 41 graus, 0,6 minutos, 50. Oeste, 132 graus, 25 minutos, 10. Wesley, como que eu faço essa conversão aqui? Tá? É simples. Você vai pegar esse 0,5, tá? Esse 0,50 não é o equivalente a 0,5. Vai multiplicar por quanto? Por 60. Aí você vai achar quanto nessa conta aí? 30, tá? Vamos ver se confere? Olha, 41 graus, 6 minutos e 30 segundos sul. O mesmo você vai fazer aqui, tá? 132 graus, 25 minutos eu já tenho garantido. Vou pegar esse 0,1 e multiplicar por 60. Corta um zero, tá? Risco a vírgula. 6 vezes 1 vai dar 6. Então, eu tenho 132 graus, 25 minutos e 6 segundos oeste. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Eu estou sem calculadora, mas esse mesmo conceito vocês podem aplicar nessa terceira forma aqui de coordenada geográfica. Norte, 4 graus, 565. Pega esse 0,565, multiplica por 60. Vai achar os minutos, tá? O que tiver depois da vírgula, multiplica por 60 de novo, tá? A mesma coisa vai fazer com a longitude. Então, no caso aqui, eu tenho 4 graus, 33 minutos e 54 segundos norte, 132 graus, 27 minutos e 18 segundos leste, tá?
Vou deixar esse vídeo. Se tiver dúvidas aqui, pode me chamar lá no YouTube, sem problema algum, que eu terei o maior prazer em esclarecer para vocês qualquer dúvida. Tá certo? Então, vamos em frente aí. O que é a nossa rota? Rota é a projeção na superfície da Terra da trajetória percorrida ou pretendida, tá? Por uma aeronave. Não tem valor em graus. Então, rota nada mais é do que a linha tracejada, a linha projetada ou pretendida a ser percorrida por uma aeronave. Então, ó, tenho aqui, ó, saindo da cidade A para a cidade B, e tem uma segunda rota aí da cidade B para a cidade C. Ou uma única rota saindo da cidade A para B e para C. Tá? Então, na imagem acima, temos a representação das rotas AB, BC ou da rota ABC. Nosso rumo, tá? Rumo é a direção, o valor angular da rota. É o ângulo formado no sentido horário do norte até a linha de rota traçada. Vamos ver como que isso se apresenta numa carta? Então tá aí, ó. Da cidade A para a cidade B, coloquei o meu transferidor aqui em cima, tá certo? E vi que eu tenho uma amplitude de 45 graus. Então, seguindo 45 graus, tá? A contar do norte, eu sairei da cidade A e chegarei na cidade B. Agora, saindo da cidade C para a cidade D, a mesma regra. Então, coloco o meu transferidor aqui em cima, apontado 360 para cima, né, o norte, e ali está indicando o rumo 242. Então, o rumo de A para B é 0,45 graus. E o rumo de C para D, 242 graus. Então, lembre-se que a medição é feita sempre no sentido NESO, tá? Norte, leste, sul, oeste. Ok? Sentido horário. Bom, se a referência para medir o ângulo for o norte verdadeiro, o rumo que eu irei encontrar será o rumo verdadeiro, tá, pessoal? Tem que ter atenção a isso. Que a gente vai entrar naquela brincadeira que a gente fala do pé de galinha. É muito fácil fazer essas contas e eu vou dar esse bizu para vocês no final do vídeo, tá certo? Então, estou aí, ó, saindo de Campina Grande em direção a Lagoa Grande. Coloco o meu transferidor aí em cima, ó. Tá? Por que eu vou utilizar esse ponto aqui, ó? Porque aqui eu tenho o meu meridiano verdadeiro e aqui a linha de rota traçada. Quando eu coloco o meu transferidor aqui nesse ponto, eu consigo ver, né, no meu transferidor o rumo verdadeiro que a minha aeronave irá seguir. Então, essa é a rota. Então, o que é o meu rumo? Verdadeiro, ângulo formado entre o norte verdadeiro e a linha de rota traçada na carta. Então, nesse caso aí, vamos ver quanto que o meu transferidor está dando. 50. Então, esse será o meu rumo verdadeiro, tá? Agora o meu rumo magnético. Se a referência para medir o ângulo for o norte magnético, aí o rumo será chamado de magnético, tá? Novamente, saindo de Campina Grande em direção a Lagoa Grande. Então, eu já sei que o meu rumo verdadeiro é de 050, tá? O que é o meu rumo verdadeiro? Novamente, ângulo formado entre o norte verdadeiro e a linha de rota projetada na carta. Só que agora eu tenho o quê? O meu norte magnético, tá? Porém, com uma declinação magnética de 22 west, tá? Lembra que eu falei que tudo que está a oeste soma, tudo que está a leste subtrai. Então, o meu norte verdadeiro, o meu norte magnético estará mais ou menos aqui, tá? À esquerda do verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar no oeste, somo esses 22 graus aí, ó.
olha o que vai acontecer. Do norte magnético para o verdadeiro tem uma diferença angular de 22 graus. Então, se eu quero saber o meu rumo magnético, a minha referência será o meu norte magnético. Então, será a diferença angular do norte magnético até a linha de rota traçada na carta. Tá? Então, eu tenho 22. Se é oeste, eu somo, tá? 50 com mais 22, eu terei aí o meu rumo magnético 072. Bom, minha proa. O que é a minha proa? Ângulo, se a proa for magnética, vai ter uma definição. Se for verdadeira, vai ter outra definição. Vamos começar pela verdadeira. Proa nada mais é do que a diferença angular que existe entre o norte e o eixo longitudinal da aeronave, tá? Então, é para onde o eixo longitudinal da aeronave aponta. Ângulo formado entre o norte e o eixo longitudinal da nossa aeronave. Saindo novamente de Campina Grande para Lagoa Grande. Então, eu já sei que nesse sentido aí, o meu rumo 050, tá? Só que agora eu tenho um vento soprando da direita da aeronave. Então, essa aeronave ela está seguindo aqui no rumo de Campina Grande para Lagoa Grande. Se nenhuma ação for tomada por esse piloto, o que vai acontecer com essa aeronave? Ela vai derivar para a esquerda. Então, esse piloto precisa tomar uma ação corretiva de forma a anular a intensidade desse vento, tá? Para que essa aeronave não derive. Então, nesse caso, corrige-se o nariz para o lado de onde vem o vento. Tá? Então vai depender da velocidade do vento, da componente cruzada, para saber o quanto que será corrigido. Tá? Não existe um valor fixo definido para isso. Então, para cada velocidade, para cada componente cruzada, eu terei uma correção diferente em virtude também da velocidade que essa aeronave imprime. Tá certo? Então, ó. Estou corrigindo o nariz da aeronave para o lado de onde vem o vento, tá? Então, eu terei aqui, ó, o meu eixo longitudinal apontado para o rumo maior do que... apontado para uma direção maior do que o meu rumo, tá? Então, aí eu tenho proa, ângulo formado entre o norte e o eixo longitudinal da aeronave. Então, a proa será diferente do rumo sempre que houver vento com componente lateral. Tá? Por que ele frisa sempre que houver vento com componente lateral? Porque a componente, às vezes, é totalmente de proa ou totalmente de cauda. Nessa condição, não terá correção de vento. Tá? A proa será chamada de verdadeira se for medida a partir do norte verdadeiro e será magnética se for medida a partir do norte magnético. E a minha deriva, tá? A deriva é o ângulo formado entre a proa e o rumo. Para compensar a ação do vento, o piloto precisa efetuar correção de deriva, que chamaremos de ângulo de correção de deriva. Então, deriva, ângulo formado entre a proa e o rumo. E ângulo de correção de deriva, ângulo formado entre o rumo e a proa. Repetindo, deriva, ângulo formado entre a proa e o rumo, e ângulo de correção de deriva, ângulo formado entre o rumo e a proa, no sentido contrário aí, tá? Então, tenho a minha rota, tá? Traçada aí numa carta, meu norte, tá? Então, aqui, ângulo formado entre o norte e a linha de rota traçada na carta, chamaremos de rumo. Se o meu norte for verdadeiro, o meu rumo encontrado será o verdadeiro. Se o meu norte for como referência o magnético, o rumo encontrado será o magnético. Então, novamente aí, vento soprando da direita da aeronave. A aeronave corrigirá o nariz dela para a direita, para o lado de onde vem o vento, tá? Então, aqui, proa,
ângulo formado entre o eixo longitudinal, tá? E o rumo. Então, se o norte for o verdadeiro, a proa encontrada será a verdadeira. Se o norte for o magnético, a proa encontrada será a magnética. Deriva ângulo formado entre a proa e o rumo, tá? E ângulo de correção de deriva, ângulo formado entre o rumo e a proa, tá? Recapitulando, proa, ângulo formado. Deriva, ângulo formado entre a proa e o rumo. E ângulo de correção de deriva, ângulo formado entre o rumo e a proa da aeronave. Então, a deriva é a ação do vento e está orientada tal como o vento, tá certo? Então, o vento está vindo da direita. A minha aeronave vai derivar para a esquerda. Então, tudo que se trata de esquerda, negativo. Tudo que se trata de direita, positivo, tá? Correção de deriva é a ação do piloto para compensar a ação do vento, tá? E a correção de deriva é realizada no sentido contrário do vento. Então, se o vento está soprando da direita, corrige o nariz da aeronave para a direita. Se o vento está soprando da esquerda, corrige o nariz da aeronave para o lado esquerdo. Então aí, ó, teremos alguns exercícios para fazer, tá? Vou passar os 3 exercícios aí e vamos resolver ele na sequência aí do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, tomem nota desses 3 exercícios e nós efetuaremos a seguir a resolução dessas questões. Tá certo? Vamos em frente. Bom, vamos para a resolução da primeira questão aqui, tá? Então, ele está me dando uma declinação magnética de 15 oeste. Lembra que tudo que é whisky é mais, tudo que é eco menos, tá? Então, alimentarei aqui o campo da DMG, mais 15. E aqui, mais 15. Vamos só decifrar esse pé de galinha aqui primeiro, tá? Então, eu tenho rumo, 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 proa, proa, proa. Tudo começa com verdadeiro, depois se magnetiza e depois vira bússola, tá? Então, a relação que existe entre rumo verdadeiro e o magnético é a declinação magnética, assim como a relação que existe entre a proa verdadeira e a proa magnética também é a declinação magnética. A relação que existe entre rumo magnético e rumo bússola e proa magnética e proa bússola chamaremos de desvio bússola. E a relação que existe entre rumo verdadeiro e proa verdadeira, assim como rumo magnético, proa magnética e rumo bússola e proa bússola, é o ACD, tá certo? Bom, então ele me deu a declinação de 15 oeste, mais 15. Rumo verdadeiro, 120. Tá? Ele quer descobrir quem? O rumo magnético. Então, sempre que eu for efetuar o cálculo no sentido da seta, respeita o sinal. Se eu for efetuar um cálculo no sentido contrário à seta, eu troco o sinal. 120 mais 15, eu tenho um rumo magnético de 135. O que é isso de inverter o sinal? É simples, vamos supor que eu tivesse o dado aqui do rumo magnético, declinação mais 15, e quero descobrir o rumo verdadeiro. Estou fazendo o cálculo no sentido contrário da seta, então 135, inverto o sinal, menos 15, aí eu tenho 120, tá? Ele me deu a deriva de mais 10. Quando eu tenho uma deriva com um dado grau, tá? A correção de deriva sempre será a mesma quantidade de graus, porém com sinal invertido. Então, se eu tenho uma deriva de mais 10, a correção de deriva de menos 10. Então, aqui, menos 10. Qual é a proa verdadeira? 120 menos 10, eu tenho a proa verdadeira de 110. Proa magnética,
Então vai ser proa verdadeira mais 15. 110 mais 15, tenho a proa magnética de 125. Tá certo, pessoal? Vamos fazer o segundo exercício? Vamos para o segundo vídeo da nossa sequência, tá? Então agora ele está me dando a declinação magnética de 10 eco. Então vamos lá. Menos 10, não é isso? E aqui vai ser também menos 10. Meu rumo verdadeiro de 290. Então aqui 290. Qual é o meu rumo magnético? 290. Estou efetuando o cálculo no sentido da seta a respeito sinal. 290 menos 10, terei o rumo magnético de 280. Qual é a minha deriva? Menos 10. Se a minha deriva é menos 10, qual vai ser a minha correção de deriva? Mais 10. E aqui eu tenho 280. Tá certo? Qual é a minha proa verdadeira agora? 290 mais 10, eu tenho a minha proa verdadeira de 300. Tá? Então eu venho aqui e sinalizo proa verdadeira 300. E qual é a minha proa magnética? Proa verdadeira menos 10. 300 menos 10, eu tenho minha proa magnética de 290, tá? Então aqui proa magnética 290. Beleza? Vamos fazer o nosso terceiro e último exercício? Bom, então agora vamos resolver o nosso terceiro e último problema, esse com uma adição a mais aí, né? Uma adição de um outro parâmetro que é o nosso desvio bússola, tá? Então, agora ele está me dando declinação magnética 15 oeste, então declinação aqui mais 15 e aqui também mais 15, perfeito? Rumo verdadeiro, 120. O que ele quer saber? O nosso rumo magnético. Rumo verdadeiro, então 120 mais 15. Rumo magnético, 135. Alimento aqui, 135. A minha deriva agora é de mais 10. Se a minha deriva é de mais 10, o meu ACD é de mesmo valor angular com o grau, com o sinal invertido. Se aqui a deriva é mais 10, o meu ACD é menos 10. Aplico aqui, ó, menos 10, aqui menos 10 e aqui menos 10. Correto? Precisamos agora descobrir nossa proa verdadeira. 120 menos 10, eu terei a proa verdadeira de 110. Venho aqui, alimento proa verdadeira 110. Tá certo? Nossa proa magnética, proa verdadeira mais 15. 110 mais 15, eu tenho minha proa magnética de 125. Proa magnética 125. E agora ele está me dando o desvio bússola. O desvio bússola é de mais quanto? Mais 3, porque oeste, mais 3 aqui e mais 3 aqui. Correto? E ele quer descobrir agora a nossa proa bússola. Então vai ser a proa magnética mais o desvio bússola. 125 mais 3, tenho a proa bússola de 128. Venho aqui, 128. E se ele pedisse, só para completar, o nosso rumo bússola, 135 mais 3 igual a 138. Beleza, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Continuem aí na trajetória de vocês de estudos. Se concentrem, tá? É o que eu sempre falo. Destaquem-se pelo conhecimento absorvido, vá desenvolvendo cada vez mais aquilo que vocês sabem, para que amanhã ou depois vocês possam pegar esse conhecimento que vocês adquiriram, aplicar à prática, né, a rotina operacional de vocês e ensinar aqueles que um dia vão passar, né, pela mesma fase que vocês estão passando agora, que é a fase do aprendizado. Tá certo, pessoal? Desejo a todos bons estudos, me coloco mais uma vez à disposição aí para qualquer dúvida. Pode mandar uma mensagem aí no YouTube que eu teria o maior prazer em responder. Tá certo, gente? Até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau.